Nação rubro-negra, o que vimos no Mané Garrincha neste domingo não foi apenas uma derrota. Foi um choque de realidade que precisava acontecer agora, antes que a temporada inteira fosse comprometida. Se você achava que ter o elenco mais caro das Américas, o famoso trio de ouro, seria suficiente para ganhar títulos apenas entrando em campo, você estava errado. O placar de 2-0 para o Corinthians na Supercopa do Brasil não é apenas um número, é um aviso claro da diretoria do futebol: dinheiro não aceita desaforo, e camisa não ganha jogo sozinha. Fique comigo, porque hoje nós vamos dissecar, lance a lance, onde foi que a máquina falhou. Saudações rubro-negras. Sejam bem-vindos a mais uma análise direta, sem filtro e com a verdade que a torcida merece ouvir. Domingo, 1º de fevereiro de 2026. Brasília estava pintada de vermelho e preto, o palco estava montado para mais uma taça. Mas o que vimos foi um Flamengo apático, nervoso e, acima de tudo, desorganizado taticamente diante de um adversário que soube sofrer. O Corinthians levantou sua segunda Supercopa. Nós continuamos sendo os maiores vencedores com 3 títulos, mas a distância técnica que víamos no papel não entrou em campo. Hoje, eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Vamos falar sobre a expulsão infantil do Carrasco, a falha de posicionamento no gol do Gabriel Paulista e o golpe de misericórdia do Yuri Alberto nos acréscimos. Já vai deixando aquele like maroto se você concorda que o Flamengo precisa de cobrança séria, e se inscreve no canal. Aqui a gente não esconde nada, a gente fala o valor real, a gente fala a verdade. Vamos começar essa análise porque a torcida merece saber onde o investimento milionário se escondeu durante 90 minutos. Vamos começar do início. O Flamengo entrou em campo com a postura de quem queria dominar. Nos primeiros 20 minutos, vimos Alex Sandro e Pulgar tentando empurrar o time para frente, rondando a área corintiana. Parecia que o gol era questão de tempo. Mas, nação, posse de bola sem objetividade é apenas estatística para agradar comentarista de ar-condicionado. O Flamengo tinha bola, mas não agredia. E o futebol pune. Aos 26 minutos do primeiro tempo, veio o primeiro balde de água fria. E eu quero que vocês prestem atenção na origem da jogada. Uma bola parada. De novo, a nossa área sendo violada pelo alto. O cruzamento veio do Mateuzinho, sim, a famosa lei do ex rondando a nossa defesa, e encontrou a cabeça do Gustavo Henrique, que desviou. A bola sobrou limpa, livre, para o Gabriel Paulista apenas empurrar para as redes. Eu pergunto a vocês, onde estava a marcação? Onde estava a tal defesa de elite que custou milhões aos cofres do clube? Gabriel Paulista estava sozinho na pequena área. Isso é erro de concentração, é erro de posicionamento básico. Um time que quer dominar o continente não pode tomar um gol desses em uma final de campeonato. Foi um banho de água fria que desestabilizou emocionalmente a equipe ainda na primeira etapa. O Flamengo sentiu o golpe. Aquela arrogância tática de vamos virar a qualquer momento se transformou em nervosismo. Você tem noção do que é isso? Sair atrás no placar em um jogo único, contra um time que sabe se defender como ninguém? A partir dali, o Corinthians fez o que quis, recuou as linhas e esperou o nosso erro. E o erro, meus amigos, estava apenas começando. Voltamos para o segundo tempo. A torcida esperava uma postura diferente, uma pressão avassaladora. O treinador certamente conversou no vestiário, ajustou as peças. Mas todo o planejamento, toda a estratégia montada para a virada, foi jogada no lixo em questão de minutos. Vamos falar sobre responsabilidade. O Carrasco, um jogador trazido para ser solução, para dar equilíbrio, cometeu um erro imperdoável para um atleta desse nível salarial. A expulsão no início do segundo tempo, deixando o Flamengo com 10 homens em campo, foi o decreto do caos. Não foi apenas uma falta. Foi a assinatura da derrota. Jogar uma final de Supercopa, perdendo de 1-0, e ficar com 1 a menos? É pedir para perder. O Corinthians, que já estava confortável administrando a vantagem, ganhou o presente que precisava. Com um jogador a menos, o Flamengo perdeu o meio-campo. Aquele setor onde deveríamos impor nossa qualidade técnica, onde o investimento deveria fazer a diferença, virou um deserto. O time ficou exposto. Tivemos que correr o dobro, se desgastar o triplo. E aqui eu quero ouvir vocês nos comentários. Foi excesso de vontade ou irresponsabilidade do Carrasco? Porque na minha visão, um jogador que veste o manto sagrado em uma final precisa ter inteligência emocional. Ele deixou o time na mão. E contra um adversário organizado, isso é fatal.
O Flamengo tentou, na base da raça, na base do vamos que vamos, mas sem organização tática, a raça vira desespero. E desespero não ganha taça. Agora, parem para pensar na máquina que está sendo montada. Nós falamos aqui no canal, semana após semana, sobre os valores astronômicos, sobre a engenharia financeira para trazer Paquetá, sobre o peso dessa camisa. A estreia do Paquetá era o grande evento. A mídia inteira focada nisso. Mas o que vimos em campo? Vimos lampejos. Vimos um jogador de qualidade indiscutível, claro, mas engolido pela marcação e pela falta de espaço. E aqui entra a crítica à diretoria e à comissão técnica. Não adianta ter as peças mais caras do tabuleiro se elas não se encaixam. É um investimento inteligente? Sim, a longo prazo. Mas o torcedor quer resultado imediato. O Flamengo pagou caro para mostrar que tem qualidade, mas qualidade precisa de sistema. Com um a menos, Paquetá teve que se sacrificar, teve que correr atrás de volante adversário. Não contratamos um craque desse nível para marcar lateral. Contratamos para decidir. E ele não decidiu. A bola não chegava limpa. O time estava espaçado. A nação esperava que, na dificuldade, o talento individual resolvesse. Ah, mas o goleiro deles pegou tudo. Mérito deles. Mas nós facilitamos. Nós não fomos agudos. Nós rodamos a bola de um lado para o outro como se o gol fosse sair por osmose. E não sai. O futebol moderno exige intensidade, exige infiltração. O Flamengo foi um time burocrático, um time de grife que esqueceu de sujar o calção de grama. Eu vou repetir devagar para você assimilar. O elenco mais caro do Brasil não conseguiu furar a retranca de um time que jogou pelo resultado. Isso é preocupante não só pela perda da taça, mas pelo que sinaliza para o restante da temporada. Os rivais já entenderam. Fechem a casinha, deixem o Flamengo rodar a bola e joguem no erro deles. O relógio corria. O Flamengo, desorganizado, se lançou todo ao ataque. Zagueiro virou centroavante, volante virou ponta. Aquele abafa desordenado que a gente conhece bem. E aí, meus amigos, aconteceu o óbvio. O que todo mundo no estádio sabia que poderia acontecer. Nos acréscimos, quando a esperança ainda respirava por aparelhos, veio o contra-ataque mortal. A defesa estava totalmente exposta. Yuri Alberto, que já vinha incomodando o jogo todo, recebeu em velocidade. E ali, cara a cara, não teve perdão. O segundo gol. 2-0. A pá de cal. O caixão fechado. Aquele gol não foi apenas o título do Corinthians, foi a humilhação final de uma tarde desastrosa. Ver o adversário comemorar o gol do título nos acréscimos, com a nossa defesa assistindo, dói na alma de qualquer rubro-negro. Foi a confirmação de que a estratégia foi suicida. O Corinthians sacramentou o título ali. E nós ficamos com a imagem de um time que lutou, sim, mas lutou errado. Lutou sem inteligência. A expulsão pesou? Pesou. Mas um time gigante como o Flamengo precisa ter planos de contingência. Precisa saber sofrer. E ontem, nós não soubemos. Nós fomos presas fáceis. Agora, o que resta? Chorar? Não. O Flamengo não tem tempo para luto. A diretoria não foi ao mercado para comprar jogadores para ficarem lamentando. Quarta-feira, dia 4, já tem Brasileirão. Vamos enfrentar o Internacional. E eu digo a vocês, a pressão será gigantesca. Essa derrota na Supercopa coloca uma lupa sobre o trabalho do treinador e sobre o rendimento dos reforços. A lua de mel com as contratações acabou no apito final em Brasília. Agora é desempenho. Agora é resultado. O Flamengo permanece como o maior vencedor histórico da Supercopa, com 3 títulos. O Corinthians chegou a 2. Mas história não entra em campo. O que entra em campo é a bola na rede. E nós precisamos de respostas imediatas contra o Internacional. Precisamos ver se esse time tem brio, se tem vergonha na cara para dar a volta por cima imediatamente. Nação, a ferida está aberta, mas o ano é longo. O que aconteceu em Brasília serve de lição. Não existe jogo ganho antes do apito final, e não existe time imbatível se não houver organização. Eu quero ver a opinião da maior torcida do mundo aqui embaixo. Comenta aí, quem foi o maior culpado pela derrota? Foi a expulsão do Carrasco? Foi a falha da zaga no primeiro gol? Ou foi o salto alto? Quero ler cada comentário. E não se esqueça, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque quarta-feira tem mais, e aqui a cobrança vai continuar. Nós apoiamos.
Mas nós exigimos excelência. Porque isso aqui é Flamengo. O trio de ouro chegou, mas agora precisa provar que vale ouro. Saudações rubro-negras.